O queridinho dos investidores. Isso mesmo, hoje nós vamos falar do queridinho dos investidores. Dividendo. Você sabe o que é dividendo? Se não sabe, fica aqui comigo que hoje nós vamos explicar aqui o que é dividendo. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like aí nesse vídeo e depois da vinheta, o que são dividendos. Vamos lá, dividendos é a participação dos lucros da empresa que é dividida com os acionistas. Ou seja, uma parte do lucro da empresa no período é dividida entre os acionistas. Ou seja, é aquele momento feliz, aquele momento que a gente fica alegre, mesmo se for R$10 que pinga na nossa conta, a gente fica alegre porque é o dinheiro trabalhando para a gente. É uma recompensa ali por a gente ter investido, ter assumido aquele risco, ter comprado a ação daquela empresa. Então, dividendo é essa participação dos lucros da empresa que são divididas para os acionistas. Entendido isso aí? Beleza, então vamos lá. Mas poxa, como eles são pagos, eles podem ser pagos em dinheiro, é depositado na minha conta, como funciona isso? O dividendo ele pode ser pago em dinheiro ou pode ser pago em ações. Ou seja, você ganha mais algumas cotas de ações daquela empresa, ou você recebe aí na sua conta da corretora que você utilizou para comprar as ações, que tem a custódia das suas ações, você recebe ali em valor, em dinheiro realmente, essa participação dos lucros, os dividendos. Então, você pode receber dessas duas maneiras. Eles podem ser pagos anualmente, semestralmente, trimestralmente ou mensalmente. Isso aí fica a critério da empresa escolher como vai pagar os dividendos, mas eles podem ser pagos aí durante esses períodos. Não é muito comum empresas pagarem mensalmente. Fundos imobiliários, sim, é muito mais comum pagar mensalmente, mas empresas não é muito comum. É mais comum semestralmente, anualmente ou até trimestralmente. A quantidade de dividendos que cada acionista vai receber vai depender da quantidade de ações que ele detém. Ou seja, se você tem 100 ações de uma empresa, você vai receber o dividendo proporcional ali às 100 ações que você tem. Se você tem 10 mil ações de uma empresa, você vai receber os dividendos proporcionais às 10 mil ações que você tem. Então, assim são pagos os dividendos proporcionalmente aí para cada acionista. Lembrando que quando você é acionista, você se torna sócio daquela empresa. Por isso, você recebe parte, desses lucros da empresa, que são os dividendos, e você recebe proporcional ali o quanto você é dono. Se você é mais dono, você recebe mais. Se você é menos dono, você recebe menos. Aron, eu devo escolher as empresas apenas pelos dividendos que elas pagam? A minha resposta para essa pergunta seria não. Você não deve escolher as empresas, as ações que você vai comprar, as empresas que você vai investir apenas pelos dividendos que elas pagam. Por quê? Isso é apenas um indicador da empresa, tem um indicador chamado Dividend Yield, que mede aí quanto a empresa pagou nos últimos meses, nos últimos anos, depende de como você vai calcular, que mede quanto a empresa pagou de dividendos no passado. Então, esse é um indicador muito importante, você pode sim levar em conta isso no momento da sua escolha, mas não deve somente levar em conta este indicador. Essa é a minha opinião, isso não é uma indicação, mas é a minha opinião. Por que, Aron, que eu não devo levar em conta somente esse indicador? Se eu achar uma empresa lá que paga 10% de dividendo ao ano, a outra está pagando 2%, por que eu não devo levar em conta apenas esse indicador? Primeira coisa, dividendo pago no passado não é garantia de dividendo pago no futuro. Então você tem que ver um período longo, como essa empresa vem pagando dividendos, se realmente é um histórico longo, e tem que ver se não foi, de repente você vê aí dividendos pagos nos últimos 6 meses ou no último ano, e a empresa de repente fez uma venda de uma unidade, fez uma venda de uma subsidiária, se for um fundo imobiliário pode ter feito a venda de um imóvel, de um prédio, então pagou dividendos porque o lucro foi maior naquele período, mas talvez não seja um lucro recorrente. Então a primeira coisa é analisar no histórico se esses dividendos pagos são sustentáveis, se eles são recorrentes, se eles são mais ou menos assim uniformes, constantes, ou se foi uma coisa pontual. Então por isso você não deve comprar somente analisando dividendos. Este é um motivo. Outro motivo, normalmente empresas que pagam mais dividendos são as empresas de baixo crescimento, empresas que já cresceram muito e hoje
não tem muito mais para onde crescer, já tem aí uma participação grande no mercado, então ela opta por pagar mais dividendos e reinvestir menos nela mesma. Então são melhores pagadores de dividendos, porém tem baixo crescimento. Já as empresas que pagam poucos dividendos, não todas, tá pessoal, mas algumas delas, normalmente elas optam por pagar menos dividendos porque ainda estão em crescimento. Então normalmente são empresas de grande crescimento, de alto crescimento, que ela opta por reinvestir no crescimento, reinvestir na empresa, reinvestir nela mesma para que ela cresça. E se isso acontecer, além dos dividendos, você vai receber também pela valorização das ações. Empresas que crescem mais, se valorizam mais, então você não recebe muitos dividendos, mas acaba recebendo na valorização da ação. Então você não deve escolher a empresa somente pelos dividendos, porque tem outros fatores relacionados. Você precisa saber, como eu comentei, se são sustentáveis. Precisa saber se você está disposto a investir numa empresa de baixo crescimento somente, ou se você quer aí dar uma diversificada, pegar algumas empresas de baixo crescimento, outras de grande crescimento e fazer uma carteira aí diversificada. Lembrando aqui um ponto. No Brasil, é obrigatório o pagamento de 25% dos lucros líquidos do período. Então, se a empresa paga aí dividendos semestrais, ela tem que pagar 25% no mínimo dos seus lucros semestrais. Isso é lei para as empresas que estão listadas na Bolsa, que tem capital aberto na Bolsa, né? Isso é lei, é obrigado. Então tem empresas que optam por pagar o mínimo, como eu comentei, que no caso é 25%, e tem empresas que optam por pagar mais. Vai depender em que momento está essa empresa. Se já é uma empresa consolidada, muito grande, já não tem mais por que reinvestir nela mesma, ou se é uma empresa que está aí em grande crescimento ainda, em fase de crescimento. Uma dica para vocês antes de finalizar esse vídeo é sobre reinvestimento de dividendos. Se você não precisa desse dinheiro que você vai receber, se você não vive ainda de dividendos, não precisa dessa remuneração para pagar suas contas ou para ajudar você a pagar suas contas, se você não precisa, é indicado reinvestir esses dividendos. Isso, ao longo do tempo, tem um poder muito grande que você, além de ter a valorização da empresa, você aos poucos vai se tornando mais sócio, mais sócio, mais sócio, porque está reinvestindo, comprando mais, utilizando o dinheiro que você recebeu para comprar mais ações. Então, ao longo do tempo, as empresas tendem a crescer, as boas empresas, então você vai ter o crescimento da empresa se valorizando e mais você aumentando a sua participação na empresa, o seu número de cotas. Então você vai ganhar aí duplamente com esse reinvestimento de dividendos. Essa é uma dica aí para vocês que ficaram aqui até o final e assistiram esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho para saber das notificações, para ficar sabendo quando eu posto vídeos novos. E comenta aí se você quer que eu fale das 10 maiores pagadoras de dividendos na Bolsa Brasileira ou das 3 maiores pagadoras de dividendos. Se você quer que eu fale mais alguma coisa sobre esse assunto, que não seja aí os maiores pagadores, como calcular o dividend yield, quais são os indicadores que medem dividendo. Se você quiser mais alguma informação sobre dividendos mais específica, comenta aí que eu faço um vídeo aqui, eu gravo um vídeo para vocês sobre isso. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.